Olá! É sensacional ter a nossa comunidade reunida para mais um guia interativo. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo numa ferramenta que é absolutamente vital no nosso dia a dia escolar, um instrumento de seleção de estudantes, o famoso formulário ISEA do Prozia. A ideia aqui é desmistificar todo esse processo e focar no nosso papel de professor, entendendo exatamente como preencher esse documento sem dor de cabeça. O detalhe mais importante é que essa é uma triagem estritamente pedagógica, focada naqueles estudantes com dificuldades bem persistentes na produção escrita, e não uma ferramenta de diagnóstico. Quando a gente domina esse instrumento, as portas se abrem para um suporte muito mais assertivo na sala de aula. Então, sem mais delongas, vamos lá! Só para organizar a nossa jornada de hoje, a pauta é a seguinte. 1. O papel pedagógico. 2. Codificação e privacidade de dados. 3. As 5 dimensões de avaliação. 4. Calculando a pontuação total. E, por fim, 5. Classificação e justificativa. Bom, iniciando a nossa análise com a seção 1, o papel pedagógico. A gente precisa estabelecer uma fronteira mas muito clara logo de cara. A diferença entre a triagem pedagógica e um diagnóstico clínico. O formulário IEG serve para identificar barreiras de escrita ali no chão da sala de aula para encaminhar o aluno para a intervenção do PROCIA. Ele definitivamente não diagnostica condições médicas como o transtorno específico da aprendizagem, o TEAP. O nosso papel aqui é pura e simplesmente de observador pedagógico mapeando comportamentos recorrentes. Afinal de contas, a gente está na escola e não num consultório médico, certo? Com isso em mente, a gente vai para a seção 2, Codificação e Privacidade de Dados. Olha só, essa é literalmente a regra de ouro do preenchimento. Para proteger quem a gente está avaliando, os alunos devem ser identificados apenas por códigos simples, tipo E1, E2, além de dados como o ano, turma e a data. É estritamente proibido, e a gente precisa frisar bem isso, colocar nomes reais dos alunos, nomes de familiares, laudos ou qualquer tipo de histórico clínico. O estudante tem que permanecer 100% anônimo. O objetivo é resguardar a privacidade e manter a ferramenta focada só na parte escolar. Mas de onde a gente tira as informações para preencher tudo isso? Bom, não dá para ser no achismo. O preenchimento tem que ser baseado em evidências reais da rotina. Isso significa usar aquele texto recente que o aluno produziu, a observação diária do comportamento dele nas atividades, o histórico pedagógico e até aquela troca de ideias super valiosa com os colegas professores da mesma turma. Tudo é ancorado no cotidiano. Avançando agora para a parte mais robusta do formulário. Seção 3, as 5 dimensões de avaliação. O IECE organiza nossa observação em 5 grandes blocos, que são esses listados na tela. Ter essas categorias é fantástico porque a gente pega algo muito abstrato, que é a tal da dificuldade de escrita, e transforma em ações e comportamentos totalmente observáveis no dia a dia. Vamos passar rapidinho por cada uma delas para ver como isso funciona na prática. Na dimensão A, o olhar se volta para o registro gráfico e convencional da escrita. Sabe quando a gente nota aqueles erros de ortografia que simplesmente não somem, mesmo depois de muita orientação? Ou quando há inversões de sílabas claras, tipo escrever poquê no lugar de porquê ou problema em vez de problema? É exatamente essa mecânica mais basal que a gente avalia aqui, além da própria legibilidade da letra e de como a criança usa o espaço da folha. Já na dimensão B, a lente muda para o início, ritmo e organização da escrita. É o famoso medo da página em branco. A gente observa se o estudante trava na hora de começar, se demora demais para terminar uma tarefa super simples ou se a organização espacial no caderno é tão bagunçada que dificulta a leitura. Também entra aqui aquele aluno que desiste e abandona a escrita se a tarefa for muito longa. Na dimensão C, a gente sobe mais um degrau para analisar a redação e argumentação. Aqui, a barreira é estruturar o texto em si. Falta começo, meio e fim. O aluno consegue usar exemplos para sustentar uma opinião. E os conectivos básicos, eles estão lá para amarrar os parágrafos de forma fluida ou as ideias ficam totalmente soltas. É isso que a gente mapeia. E então a gente chega na dimensão D, participação e reação diante da escrita. Essa parte é muito empática, porque traz o aspecto emocional para o centro do palco. O aluno evita escrever a todo custo. Ele fica adiando? Fica visivelmente inseguro ou frustrado quando a atividade envolve produção textual? É absolutamente essencial capturar essa reação comportamental. Para fechar a avaliação, a dimensão E, resposta à mediação do professor. Ou seja, como esse estudante reage quando a gente entra em cena para ajudar. Ele avança melhor se a gente quebrar a atividade em partes menores? O uso de um esquema, um mapa visual estruturado faz diferença para o progresso dele? É a hora de testar essa flexibilidade pedagógica.
E com todas essas ricas evidências qualitativas em mãos, a gente precisa quantificar isso. Vamos para a seção 4, calculando a pontuação total. A lógica aqui é atribuir pontos às nossas observações usando uma escala de frequência. O interessante é que a base da escala é 0. Então, se o comportamento não foi possível de observar, nunca acontece ou raramente acontece, a pontuação é 0 mesmo. A matemática só começa a acontecer e os pontos só sobem conforme a repetição do desafio aumenta na rotina escolar. E o cálculo para identificar se o aluno se encaixa no perfil é super direto. O passo a passo é assim. Primeiro, a gente conta todos os itens que marcamos como às vezes e multiplica por 1. Depois, a gente pega tudo que foi marcado como frequentemente e multiplica por 2. Afinal, o que é frequente tem um peso maior, né? Aí, é só somar esses dois resultados e pronto, temos a pontuação total. É uma forma incrível de transformar nossa percepção da sala de aula num dado super concreto. E o que a gente faz com esse número agora? Isso nos leva à última etapa. Seção 5. Classificação e justificativa. Esse total vai enquadrar o aluno no nível de prioridade para o Prósia. Funciona assim. Olha na tabela. Se a soma deu 12 pontos ou mais, é prioridade alta. Se ficou quase no 12, ali na trave, mas tem uma forte indicação do professor, entra como prioridade moderada. Pontuações menores são de baixa prioridade e, dependendo da situação, a intervenção nem é indicada naquele momento. É um sistema muito claro e focado na necessidade real. Claro que só o número frio não basta. A gente também redige uma justificativa pedagógica no final. É um relato curto, totalmente focado nas dificuldades persistentes do dia a dia da sala de aula. É a nossa grande chance de dar voz àquela pontuação, descrevendo em formato de texto as barreiras que a gente observa na prática e que justificam a entrada desse aluno no programa. Mas olha só um alerta crucial. Não inclua diagnóstico clínico, informações médicas, nome de familiares ou dados pessoais sensíveis. A gente viu essa regra lá atrás na codificação e ela volta aqui com força total na justificativa. O texto tem que respirar a pedagogia e proteger o sigilo do aluno a todo custo, sem exceções. Para amarrar todo o processo, lá na seção 10, a gente tem a confirmação final do propósito pedagógico. É basicamente uma caixinha, uma assinatura digital, atestando que todas as informações que a gente preencheu são de natureza estritamente escolar e para fins de suporte educacional, sem nenhum viés de diagnóstico clínico. É o fechamento perfeito para nosso papel de educador. E é assim que a gente domina o IESE. A grande pergunta que fica para nossa reflexão de encerramento é: como dominar essa triagem pedagógica vai transformar o suporte oferecido na nossa sala de aula hoje? Quando a gente entende que isso não é só uma burocracia para preencher, mas sim um mapa, uma bússola para destravar o potencial daqueles alunos que precisam de um caminho alternativo, o jogo muda completamente. Fica o convite para colocar esse aprendizado em prática. Um grande abraço a quem acompanhou esta análise até aqui e até a próxima.